Nesse vídeo eu quero te trazer alguns insights do livro O Milagre da Manhã. Eu acabei de ler esse livro, tô com ele fresquinho aqui na mente, então eu quero te trazer quais são os conteúdos que tem nesse livro, o que ele passa para quem está lendo, e te dizer se vale ou não a pena ler esse livro. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu não vou trazer todos os detalhes do livro, até porque se você ainda não leu, é legal que você tenha essa experiência de ler pela primeira vez aquele tipo de conteúdo. Mas eu quero te trazer os pontos mais importantes, o que eu acho que vale a pena você saber antes de ler esse livro. Bom, um dos primeiros insights que esse livro traz é sobre a gente encarar a nossa vida, sobre a gente aceitar a vida como ela é, aceitar a nossa vida do jeito que ela se apresenta a nós. E aqui a gente tem um problema gigantesco. A maioria das pessoas ficam só se lamentando com a vida que elas têm. Elas acordam cedo, vão trabalhar, vão estudar, vão para a faculdade e vivem sempre reclamando, sempre se lamentando por ter aquela vida, por não ter a casa dos sonhos, por não ter o carro dos sonhos, por não ter a conta bancária cheia de dinheiro. Essa pessoa passa anos e anos simplesmente reclamando e murmurando pela situação em que ela vive. O problema é que essas pessoas não fazem nada para mudar. Ela nem se dá o trabalho de parar e pensar por que a vida dela tá daquele jeito, o que ela fez no passado que acabou atrapalhando, acabou levando ela até aquela situação. Na verdade, ao invés dela fazer isso, ela gasta o tempo culpando outras pessoas e outras coisas. Ela culpa os pais delas por estar naquela condição, ela culpa a vida dela, o bairro dela, a cidade, tudo menos ela. Então essa pessoa ela passa grande parte da vida só reclamando pela vida que ela tem, ao invés de tentar fazer alguma coisa para mudar. E aqui o livro traz um ensinamento importante sobre a gente tomar a responsabilidade da nossa vida. Tem muitas situações que acontecem com a gente que a gente não tem culpa. Você não tem culpa de ter nascido no lugar que você nasceu, na família que você nasceu, porém a responsabilidade de mudar essa situação é totalmente sua. Então as pessoas confundem isso de culpa com responsabilidade. Alguém pode ter a culpa por te colocar numa situação ruim, ter a culpa por te deixar mal, por te deixar triste ou qualquer outra coisa, porém a responsabilidade de sair dessa situação é totalmente sua. Então as pessoas acabam confundindo isso, elas acham que porque as pessoas tiveram alguma culpa na situação em que elas estão, as pessoas que têm que tirar ela daquela situação, a vida tem que fazer alguma coisa para que ela saia, porém não é assim que funciona. Isso se aplica também a relacionamentos. Se você tá ali com seu namorado, namorada ou com seu amigo, e se ele faz algo que te deixa chateado, se ele faz algo que te magoa, a culpa até pode ser dele. Porém, a responsabilidade em saber como validar com aquilo, a responsabilidade em saber como ficar bem, é totalmente sua. Isso porque nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Então as pessoas não te devem nada, o mundo não te deve nada. Então você precisa entender que a responsabilidade de mudar, de crescer, de evoluir, é totalmente sua, mesmo que a culpa possa ter vindo de outras pessoas. O problema é que ao invés de assumir isso, ao invés de assumir essa responsabilidade, as pessoas preferem continuar se lamentando, continuar murmurando, falando dos problemas, reclamando, porque elas não têm coragem de se mover. Elas não têm coragem de acordar e falar, não aguento mais essa situação e eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer o que for preciso, trabalhar o quanto for preciso para que eu mude essa situação. Muitas pessoas não têm essa coragem, não têm essa determinação. Isso faz com que elas passem a vida inteira do mesmo jeito. Então aqui o livro traz um insight importante sobre você não se contentar com a vida que você tem. Você precisa aceitá-la. Pô, eu estou nesse lugar, eu estou nesse ambiente, estou com essa quantidade de dinheiro ou com nenhum dinheiro, porém não é isso que eu quero para mim, eu não vou me contentar com aquilo. E é uma coisa diferente. As pessoas confundem essa aceitação com você se contentar, com você se conformar com aquilo. E para essa mudança acontecer, existem 3 passos. O primeiro passo é o reconhecimento, é esse aceitar, você entender aonde que você está. O segundo passo é você buscar alternativas para sair daquele lugar. Então, pô, o que eu posso fazer para mudar aqui a minha vida, para mudar essa situação nessa área da minha vida? E o terceiro passo é você fazer o que for preciso até que você saia desse lugar. Se você seguir esses 3 passos, é impossível que a sua vida não mude, que a sua situação não melhore. O livro também fala muito sobre o poder da disciplina. Às vezes a gente tem o costume de escolher só o que é fácil e não o que é certo. E aqui eu vou te dar alguns exemplos para você entender isso. Vamos supor que você precise estudar hoje à noite. Porém, você chega ali na hora de estudar,
tá aquele friozinho, tá aquela garoa, você só tem vontade de ficar ali deitado assistindo filme, mexendo uma Netflix, jogando videogame, qualquer outra coisa. Você pensa, pô, mas só um dia, acho que eu vou parar de estudar aqui esse dia, amanhã eu volto, amanhã eu continuo. Porém, você não consegue enxergar o problema que há nisso. O problema é que nós somos criaturas de hábitos. Então, toda vez que você escolhe o que é fácil, ao invés do que é certo, mesmo que seja uma vez, você está mudando a sua personalidade para você escolher sempre as coisas mais fáceis. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras coisas. Então, se você sempre ficar escolhendo o que é mais fácil, o que é mais confortável, as coisas que mais te fazem evoluir, que mais te desafiam, você não vai querer escolher elas para sua vida, porque elas não são fáceis, elas não te trazem conforto, e você vai sempre ficar ali no mesmo lugar. Ah, você colocou que quer ir pra academia amanhã de manhã. E aí você chega no dia seguinte e fala, pô, não vou. Ou vou faltar um dia que já foi essa semana, vou faltar na sexta-feira. Ou, pô, é quarta-feira, hoje não é tão importante. Quando você faz isso, você está escolhendo o que é fácil. Você está mostrando pra você mesmo que quando você tem que fazer alguma coisa que foge do seu conforto, que foge ali da sua vontade, você prefira não fazer. Isso faz com que você conscientemente acabe escolhendo sempre as coisas que são mais fáceis, as coisas que te trazem mais conforto. É igual quando você quer largar algum vício, você quer parar de beber, de fumar, de ver conteúdo adulto, qualquer coisa desse tipo. Você tá ali 15, 20 dias sem fazer, porém você vai numa festa, você sai com os amigos, ou você tem ali uma recaída, fala, pô, acho que só um dia não vai ter problema, vou beber só esse dia, vou fumar só esse dia e depois eu continuo sem fazer. O problema é que quando você faz isso, você está quebrando um ciclo de vitórias que você teve até aquele momento. Você já passou 15 dias sem fazer, você passou 20 dias sem fazer, e por um momento, por uma besteira, você vai ali deixar você cair naquela tentação, né? Cair naquele desejo, você joga fora todo esse progresso de 15, 20 dias, porque você mostrou pra você mesmo que você não tem autocontrole, que quando você sente vontade, você não consegue simplesmente falar, pô, não vou fazer isso aqui, eu me comprometi a parar de fazer e eu vou parar. Você não consegue fazer isso, porque você tá sempre escolhendo o que é fácil. Se você não tiver controle sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre o que você faz, o que você não faz, o que você vê, o que você não vê, você não vai ter controle sobre absolutamente nada. Nós precisamos aprender a encontrar conforto no desconforto. Pô, agora não é tão legal, agora eu não queria acordar para ir treinar, não queria estudar, porém eu sei que daqui 6 meses, daqui 1 ano, isso vai valer a pena, porque vai me deixar mais perto do resultado que eu quero. Eu sempre tive um pouco de dificuldade para acordar cedo, eu sempre odiei acordar cedo, então eu preferia ficar trabalhando até mais tarde, até de madrugada, para não precisar acordar cedo. Porém, chegou uma hora em que isso estava me atrapalhando, porque eu não conseguia mais ser tão produtivo, porque eu acordava 10, 11 horas, já estava ali cansado. Por mais que eu passasse o dia inteiro trabalhando, não era a mesma coisa como se eu tivesse acordado cedo. E cara, teve um dia que eu peguei e falei, não, eu preciso mudar isso, eu decidi mudar essa situação, e a partir daquele dia parece que ficou mais fácil. Por mais que eu já havia tentado, e falhado várias vezes, porque eu colocava um alarme e acabava desligando, a partir daquele momento eu falei, pô, eu preciso dar um jeito na minha vida. Isso está me atrapalhando, isso está me deixando longe do resultado que eu quero. Então, se eu quero atingir o meu objetivo, se eu quero atingir o meu resultado, eu preciso ter controle sobre a minha vida. E é óbvio que eu preciso sim continuar me policiando. Tem dia que eu acordo e falo, pô, não queria levantar agora, queria acordar mais tarde. Porém, eu sei que eu tenho um objetivo, que eu me comprometi comigo mesmo a atingir aquele objetivo. Eu tenho um propósito para eu acordar mais cedo. E é justamente o insight sobre propósito que eu quero te trazer agora. Por que você acordou hoje? O que te fez levantar da cama hoje? Realmente, pare um pouco e pense sobre isso. Fala, por que eu acordei? Por que eu levantei hoje? Será que é só porque você precisava ali para o seu emprego e para o seu trabalho para pagar as suas contas? Ou será que porque você realmente tem um propósito? Você realmente tem um motivo para você acordar. E são coisas totalmente diferentes. Você não precisa se sentir mal se você só acorda para ir pagar suas contas, para trabalhar. Isso é totalmente normal. A gente precisa sim ter o nosso dinheiro para conseguir pagar nossas coisas. Porém, você precisa se atentar a quanto tempo você vai aturar isso. Quanto tempo você vai seguir sempre nessa mesma rotina e nunca você vai parar e falar, pô, eu acho que eu preciso mudar, eu acho que eu preciso de algo a mais. O que eu tô buscando? Será que eu só tô buscando realmente o dinheiro para pagar minhas contas ou eu tô buscando uma evolução, eu tô buscando algo maior para mim? Você precisa ter um motivo, ter algo que você faça que vai te fazer querer levantar, que vai te fazer acordar com mais vontade de viver, de fazer as suas tarefas, de realizar as coisas que você tem que fazer. Às vezes você pode até ter a mesma rotina de acordar, ir pro seu trabalho, ir pro seu emprego, depois estudar. Porém, a partir do momento que você resolve acordar diferente, com mais energia, quando você resolve acordar com um motivo, com um propósito, o seu dia muda. Você passa o dia com muito mais energia e com muito mais vontade, porque você sabe que você está trabalhando em um propósito. Tem até uma história interessante de um dos presidentes dos Estados Unidos,
que ele decidiu ir visitar a NASA um dia. Quando ele chegou lá, ele viu um zelador que estava lá limpando, fazendo as coisas, né, as tarefas dele, e ele perguntou pro zelador o que ele estava fazendo. E ali o zelador poderia falar, tô aqui só varrendo, limpando, fazendo esse tipo de coisa. Porém, o que ele falou foi que ele estava ajudando a levar o homem até a Lua. Você vê que ele tem um senso de propósito diferente. Isso é muito importante até para quem é líder. Se você lidera outras pessoas, você precisa engajar as pessoas para ter um propósito. Ele poderia só pensar, não, eu tô aqui só trabalhando para pagar minhas contas, para fazer isso, aquilo. Porém, ele sabia que tinha um propósito maior no que ele fazia. Ele fazia parte daquilo. Ele fazia parte de tentar levar o homem até a Lua. Então é algo que a gente precisa ter na nossa vida. A gente não tem um emprego só por ter um emprego. A gente não trabalha só para pagar a conta. A gente precisa ter um motivo. Não, eu estou fazendo isso porque eu sei que daqui a 2, 3 anos a minha vida vai estar diferente, eu já vou estar num nível diferente. Ou eu estou fazendo isso aqui para pagar a minha faculdade, porque eu sei que quando eu concluir a minha faculdade, eu vou conseguir exercer a minha profissão e ganhar mais, evoluir. A maioria esmagadora das pessoas passa a vida inteira só sobrevivendo e não vivendo. Então ela acorda cedo, vai trabalhar, chega em casa, toma um banho, janta, dorme, no outro dia acorda cedo, vai trabalhar, e ela segue essa rotina por anos e anos, sem nenhuma expectativa ou previsão de mudança. E essa pessoa só vai conseguir sair desse ciclo a partir do momento que ela tomar a decisão de mudar, que ela reconhecer a situação dela, mas falar, eu não pertenço aqui, eu não sou daqui, eu quero outra coisa para minha vida. E aqui eu quero deixar um recado importante para você. Não importa se você pegou um ônibus lotado hoje, não importa se o seu chefe te humilhou, se alguém te humilhou no seu trabalho, se você passou por alguma situação ruim que você não gostaria de ter passado, isso é temporário. A partir do momento que você entende isso, você começa a perceber que, pô, eu estou aqui nesse momento, mas eu não sou daqui. Eu estou nessa situação, eu passei por isso hoje, mas isso não sou eu só estou. Eu sou uma outra pessoa e que logo eu vou estar onde eu realmente deveria estar. Então eu preciso que você entenda isso, não deixe que essas situações, que essas circunstâncias da nossa vida acabem te desanimando e fazendo com que você passe a vida inteira simplesmente sobrevivendo, sem fazer nada melhor do que isso. Então grave isso. Você pode estar nessa situação hoje, mas você não pertence a ela. Bom, tudo isso que eu falei foi só o começo do livro. Ele ainda mostra diversas técnicas, diversos insights para você ter uma manhã mais produtiva, um dia mais produtivo e, consequentemente, atingir os objetivos que você tem para você. E a minha opinião é que esse livro vale muito a pena. Eu já tenho até o costume de ler bastante, porém esse foi um livro que eu li em praticamente 7, 8 dias, de tanto que ele me prendeu, de tanto que eu queria ver o que ele ia falar, terminar o livro. Então é um livro que eu recomendo fortemente se você quer evoluir, se você quer alcançar o seu potencial máximo. Eu vou inclusive deixar o link dele aqui na descrição se você quiser comprar para você ler. Então é um livro que vale super a pena. E se você já leu esse livro, coloca aqui nos comentários qual a sua opinião e se você curtiu esse livro ou não curtiu. Não deixa de curtir aqui o vídeo também e se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Isso me ajuda muito, me motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdo, beleza? Mas tamo junto e até o próximo vídeo.